Sejam bem-vindos à nossa aula de eletrotécnica. Nessa aula, a gente vai dar início ao estudo das máquinas elétricas rotativas e nessa aula introdutória, a gente vai falar um pouco sobre conversão eletromecânica de energia. E então, para que nós possamos entender esse fenômeno de conversão, a gente precisa lembrar de alguns conceitos que nós estudamos na física. Por exemplo, o conceito da interação entre dois campos magnéticos, por exemplo, entre dois campos de um ímã, os campos que se atraem e se repelem, ou também a relação entre uma corrente elétrica e a produção de campo magnético, e também de um condutor elétrico sendo submetido a uma corrente e imerso em um campo magnético. Então, todos esses conceitos que nós estudamos na física, os conceitos do eletromagnetismo, vão permitir que nós possamos entender que, a partir dessas interações eletromagnéticas, a gente tem a conversão de energia, ou no fluxo de energia mecânica sendo convertida em energia elétrica, ou o contrário, energia elétrica sendo convertida em energia mecânica. Então, a gente vai ver que a mesma máquina, ela pode fazer as duas coisas, dependendo do que a gente aplica nessa máquina e do que a gente recolhe, digamos assim, dessa máquina. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um gerador elementar. O que a gente tem aqui? A gente tem um ímã permanente em ferradura. Esse ímã produz um campo fixo, um campo magnético aqui fixo e estático, e a gente tem aqui, interagindo com esse campo produzido pelo ímã, o campo que vai ser produzido por essa espira. Essa espira é uma espira condutora e para a gente começar a entender essa conversão, eu coloquei aqui a ilustração de um gerador, uma máquina elementar. A gente vai analisar primeiro o trabalho dela como gerador. E essa máquina ela é constituída por um ímã permanente em formato de ferradura. Esse ímã produz um campo fixo que vai do polo norte para o polo sul, estático. E o que a gente vai aplicar? Aqui a gente tem um mecanismo que é uma espira condutora, poderia ser de cobre, por exemplo. A gente tem aqui uma manivela que vai receber a força motriz, a força primária, e aí a gente vai analisar o que acontece medindo a tensão nos terminais dessa espira. Então, nessa máquina, essa engenhoca aqui que a gente vai considerar como uma máquina, se nós aplicarmos força mecânica, ou seja, energia mecânica, girando essa manivela, o que a gente vai ter? A gente vai ter um condutor que, submetido a um campo fixo, aqui, por causa do seu movimento aqui de rotação, vai ter uma tensão induzida em seus terminais através do conceito que a gente já viu da lei de Faraday. Então, a lei de Faraday ela já foi falada em alguns tópicos do nosso curso, mas ela vai ser provavelmente mais detalhada ao longo do estudo da física também, nos anos do ensino médio. A lei de Faraday basicamente diz que, se a gente tem um campo variante, um campo elétrico variando no tempo no interior de uma espira condutora, a gente tem a produção de tensão elétrica nos terminais dessa espira, ou seja, a indução eletromagnética de tensão. Então, para resumir aqui o fluxo de potência, a gente aplica força, energia mecânica, e recebe, a gente mede aqui, a gente acessa nos terminais dessa máquina tensão. Então, a gente está aplicando força e está recebendo uma tensão que, nesse caso, é uma tensão alternada, por causa do giro aqui da minha espira, o movimento circular uniforme. Então, a gente vai ter essa forma de onda senoidal produzida por indução eletromagnética.
Ok? Então, eu coloquei aqui o balãozinho falando que a potência mecânica aplicada à manivela é convertida em potência elétrica, né? Então, tensão elétrica sendo produzida. Isso é a máquina trabalhando como gerador. Agora, se a gente aplicasse tensão, tirasse esse voltímetro, aplicasse tensão nessa máquina, essa máquina ela tem que ser capaz de girar esse eixo, né, e, portanto, a espira, e fornecer, então, movimento como consequência da sua interação aqui. Então, no funcionamento como motor, a gente tiraria aqui, né, esse voltímetro e aplicaria uma fonte de tensão nos terminais da espira. Essa fonte geraria corrente elétrica na espira, a corrente elétrica gera um campo magnético e esse campo magnético interage com o campo magnético do ímã permanente e a interação entre esses dois campos, né, se a gente pensar que isso é um ímã e o campo aqui do eletroímã, eles vão querer, né, interagir com o outro, atrair ou repelir, a gente vai ver como que isso vai funcionar. Aí a gente tem a máquina produzindo movimento, tá? Então, é o segundo fluxo de energia, a máquina trabalhando como motor elétrico. Então, coloquei mais uma ilustração aqui da máquina. Aqui é uma outra ilustração, né? O campo fixo produzido por esse ímã. A gente não vê ele completo aqui, mas o campo está na direção do polo norte para o polo sul. E aí a gente submeteu a espira aqui no interior desse campo e estamos girando a espira. Aqui tem uma mãozinha mostrando que a entrada é de energia mecânica. E aí eu estou produzindo essa tensão aqui, eu consigo medir uma tensão elétrica induzida nos terminais dessa máquina como gerador. Então, eu coloquei aqui, para destacar o fluxo de potência, que a mesma máquina ela pode trabalhar em ambos os fluxos de potência. Okay? Se a potência de entrada é elétrica e a de saída é mecânica, significa que é motor. Se a potência de entrada é mecânica e a de saída é elétrica, né, o contrário do que está aqui, o funcionamento é como motor. Okay? Coloquei aqui um exemplo do que acontece nos nossos geradores do sistema elétrico de potência. Então, muitos geradores são de fontes de usinas hidrelétricas, né? Então a gente tem a energia potencial gravitacional da água sendo né, uma energia cinética aqui também, sendo convertida em potência, essa energia mecânica sendo convertida em energia elétrica, né? Então vou produzir tensão nos terminais do gerador e vou transmitir essa tensão através das linhas até os consumidores. No funcionamento como motor, então eu aplico a fonte de tensão. Aí eu vou ter corrente elétrica circulando aqui. A gente vai lembrar que essa corrente produz campo, né? Esse campo interage com o campo do ímã e aí a gente tem forças magnéticas aplicadas, né? Esse condutor, os condutores da espira, eles são submetidos a forças magnéticas. E aí a gente vai ver como que vai funcionar essas forças com mais detalhe, ok? Coloquei aqui também o exemplo de um gerador térmico encontrado nas termoelétricas e a fonte aqui primária, né, de força motriz é resultado da queima de combustível. Então, a gente tem combustível sendo queimado aqui nesse processo, temos a caldeira, e aí o vapor produzido por resultado dessa queima vai rotacionar essa turbina, né? Diferente lá da nossa hidrelétrica, que era a queda d'água que girava a turbina e, consequentemente, né, as espiras que estão aqui dentro da máquina, se a gente comparar essa máquina com a nossa máquina elementar, né, é como se a turbina girasse essa manivela. Então, numa máquina, é a queda d'água que gira a turbina, que gira a manivela, né, por assim dizer, e no outro gerador é o vapor de água que faz essa turbina girar. A turbina gira as espiras aqui do gerador e produz eletricidade, produz tensão nos terminais do gerador.
ok? Coloquei também o exemplo de um gerador eólico. Então, no eólico, no gerador eólico, a energia eólica, né, que é uma energia cinética, o movimento aqui da turbina eólica, que é movida pelo vento. Aqui a gente tem um pequeno processo de conversão, de adaptação, né, do torque, né, da força e da velocidade por essas engrenagens aqui redutoras. E aí, essa turbina é ligada aqui ao gerador elétrico e faz movimentar as espiras aqui do gerador, que estão submetidas a um campo fixo ali. A gente vai ver depois que esses geradores eles são de um tipo específico, são os geradores síncronos. Então, no gerador síncrono, a gente tem um campo fixo no rotor dessa máquina, né, e no estator da máquina, que é onde, né, a parte que fica imóvel, né, a gente coloca espiras, onde a gente vai induzir bobinas, né, um enrolamento, onde a gente vai induzir a tensão. Ok? Nós vamos ver um pouco melhor mais para frente. Então, é só para ilustrar os 3 principais tipos aí de geradores de conversão de energia elétrica que a gente encontra nas usinas. Então, antes de entender o resultado das interações eletromagnéticas, a gente vai relembrar esses conceitos que eu disse. Então, o primeiro deles é que todo condutor elétrico, aqui a gente tem um condutor retilíneo, percorrido por uma corrente elétrica, ele produz em torno de si um campo magnético B. E o sentido desse campo ele é dado pela regra da mão direita. Então, a gente coloca o polegar no sentido da corrente e as linhas de campo elas têm a direção aqui dos outros dedos, circulando, né, circundando o condutor retilíneo. Esse mesmo condutor, sendo percorrido por uma corrente, se submetido, né, se colocado, imerso em um campo externo, que é o que a gente tem nessa figura de baixo, então a gente tem um campo, coloquei aqui o ímã, produzindo esse campo B externo, e o condutor sendo percorrido por uma corrente I. A gente sabe que também pela versão da regra da mão direita, que inclui a força magnética, a gente sabe que esse condutor ele vai ser submetido a uma força que é perpendicular ao campo e também, ao mesmo tempo, né, à corrente elétrica. Então, se a gente posicionar os dedos segundo a regra da mão direita, tem também a regra do tapa, né? Eu vou mostrar melhor na simulação, mas a gente tem que lembrar que desse fenômeno, né, do aparecimento, né, do resultado de aparecer uma força no condutor quando ele está percorrido por uma corrente, está sendo percorrido por corrente e está sendo submetido a um campo. A gente pode pensar nesse fenômeno da seguinte maneira também. A corrente, ela percorre, a corrente no condutor gera um campo B. Quando esse campo B ele interage com o outro campo B externo, né? Então que a gente tem um campo do condutor e o campo externo. Quando essa interação entre esses dois campos acontece, a gente tem o resultado dessa interação é uma força, né? Então a gente pode pensar isso se a gente estiver observando, né, a interação entre dois ímãs, né? Dois ímãs têm dois campos e se eu coloco um ímã perto do outro, eu vou ter atração ou repulsão. O que é essa atração e repulsão? É o resultado de uma força, né, uma interação ali entre dois campos que produz força. Então, a gente pode resumir esse fenômeno em né, o resultado da interação entre dois campos resultar numa força magnética. Aí a gente vai ver como essa força vai se comportar na máquina. E aqui a gente vai poder observar melhor o que acontece quando a gente submete um condutor a um campo externo. Então, como a gente viu, o campo do condutor interagindo com o campo externo vai gerar uma força. Essa força é dada pela regra da mão direita, né, ou pela regra do tapa, como vocês preferirem. E aí a gente tem a relação entre a corrente, o campo e a força que surge, né, que aparece nesse condutor.
E aí, aqui a gente tem só um fio sendo percorrido por corrente. O que a gente vai entender é o que acontece quando a gente tem uma espira condutora formada por, né, 4 lados ali de condutores. Bom, antes de ver a espira completa, é preciso lembrar da expressão que nos dá o valor da força magnética que aparece aqui, né, esse vetor em azul, ele tem esse módulo dado por essa expressão e essa direção dada pela regra da mão direita. Então, a gente vai observar que quando o seno entre o seno do ângulo formado pelo vetor do campo externo e o vetor corrente elétrica, ou seja, quando esse ângulo é de 90 graus, que é na condição em que o condutor está perpendicular ao campo, a gente tem a máxima força produzida no condutor. Então, o valor máximo da força ocorre quando o condutor está paralelo às linhas de campo externas. Quando o condutor está paralelo às linhas de campo, ou seja, quando o ângulo... Aqui a gente tem um ângulo intermediário, né? O condutor está numa posição de 45 graus em relação ao campo externo, né? A corrente do condutor e o campo externo, o vetor campo externo formam 45 graus, a gente tem um valor intermediário, e aí o valor mínimo que a gente tem é quando o campo e a corrente do condutor estão paralelos. E aí a gente tem o seno de 0 graus aqui, que vai dar 0, e a gente não tem a força, né, produzida é nula. Então, é interessante que vocês observem isso quando a gente estiver vendo a espira, né, a espira quadrada dentro do campo, porque dependendo do lado da espira, ou a gente vai ter ela formando 90 graus com o campo externo ou 0 graus, e isso vai mudar com o movimento da espira. Então, aqui, olha, a simulação mostra primeiro 90 graus, depois, à medida que a espira vai ficando totalmente paralela ao campo externo, a força ela vai para 0, né? Tanto o ângulo, se a gente pensar nesse ângulo de 180 ou como 0, né? Ou então aqui a simulação já mostra a espira completa, imersa no campo, e a gente vai observar que a corrente elétrica aqui vai circular num sentido inicial e vai aparecer as forças que dependem, então, desse ângulo que o condutor faz com as linhas. E é isso que a simulação vai mostrar. Aqui a gente tem o fluxo de corrente ilustrado por essas peças cor-de-rosa. Então, a gente posiciona a mãozinha para poder enxergar o sentido da força, né? Então, o dedo indicador no sentido da corrente, o segundo dedo aqui no sentido do campo, e aí a gente tem o vetor força aparecendo aqui. Se a gente fizer isso para os 4 lados, o que a gente vai verificar? Olha só, desse lado aqui, em comparação com o outro, como a corrente mudou de sentido, a força ela foi para baixo, né? O vetor força aqui ele está para baixo. E aí a gente vai observar que nos 2 outros lados, o que acontece? A gente tem esse lado da espira, tanto esse quanto o oposto, o condutor aqui ele está paralelo ao campo, e é isso que a gente vai ver mais para frente. Então, olha só, o resultado é isso aqui, né? Nos lados que estão perpendiculares com as linhas de campo, a gente tem a força aparecendo aqui em azul, e nos condutores, onde a gente tem a posição paralela aqui com os campos, ou seja, ângulos 180 ou 0, né? A gente não tem força. Então, a gente só tem força aparecendo desse lado e para esse. O que isso resulta, né? No que isso resulta?
numa produção de torque, né? O que é o torque? É uma força que produz movimento, no caso aqui, no movimento de rotação. Então, se essa força está puxando esse lado para baixo e essa está puxando o outro lado para cima, o que a gente vai ter? A gente vai ter um giro aqui da espira, né? Então, a gente vai ter um movimento de rotação como resultado dessa combinação de forças. E é isso que a simulação vai mostrar. Olha, a espira vai girar pelo efeito, né, da aplicação dessas duas forças. E a gente tem uma produção de torque nessa máquina, né, nesse mecanismo aí. Só que vai ter um ponto, né, que é exatamente essa posição em que as forças elas vão se anular, né, porque, né, como resultado do movimento, esses condutores eles vieram para uma posição tal que as suas forças se anulam. E aí, o que aconteceria aqui é que a espira ela continuaria um pouquinho por inércia, né? Mas não, a gente não teria mais produção de força, a produção de força por causa dessa interação. Então, para que a máquina continue seu movimento, a gente precisa que alguma coisa aconteça aqui, nesse instante, para fazer com que a combinação dessas forças elas não sejam mais nulas e o giro possa continuar, né? A combinação das forças possa continuar fazendo o movimento das espiras. Qual que é esse mecanismo? O mecanismo aqui é a introdução de um comutador. Então, aqui, se a gente tem corrente, né, significa que essa espira está ligada a uma fonte de tensão elétrica, né? Então, a gente já sabe que é funcionamento como motor. Então, o que o comutador é e o que ele vai fazer? O comutador é esse mecanismo, esse disco composto por material condutor, e aqui ele é separado no meio dele por um material isolante. E aí ele é conectado aos terminais da bateria através de pedaços de grafite que são as escovas. Então, essa bateria, essa fonte, ela é fixa, né? Esses cabos aqui são fixos. E bom, a gente está vendo isso tudo muito solto aqui, né? Mas a máquina ela tem um apoio que permite que tanto a espira quanto o comutador eles girem ali livremente, ok? Mas depois a gente vai ver a máquina real. É só uma ilustração aqui para a gente entender o princípio de funcionamento. Então, o que o comutador faz? Ele vai servir para inverter o sentido da corrente elétrica nesse momento aqui que a gente viu, onde as forças se anulam. Então, a gente vai, nesse momento, inverter a corrente que estava circulando em um sentido, ela vai circular em outro, e aí, no sentido contrário. E aí, as forças elas vão mudar aqui de direção. Como que isso acontece? Através de um processo do próprio giro mesmo do comutador, a gente vai fazer com que cada lado da espira mude de conexão com a fonte. E aí vai ficar mais claro na próxima imagem. Então, nessa imagem, a gente tem aqui uma posição do comutador, né, antes da espira chegar naquele momento onde as forças se anulam. Então, nesse instante, a gente tem esse lado aqui, essa meia-lua de cima do comutador ligado ao terminal positivo da fonte e a meia-lua de baixo ligada ao terminal negativo da fonte. O que eu quero que vocês observem aqui o comutador ele gira com a espira, então ele está submetido às mesmas forças, né? Então ele vai girando, girando, e quando a espira atinge, né, aquela ponto onde as forças se anulam, o que vai acontecer aqui no computador? Olha só, vou voltar um pouquinho para vocês observarem um instante um pouco anterior. Observem que essa meia-lua que estava ligada ao terminal positivo, quando o computador girar, ela vai ser ligada ao terminal negativo. O que vai acontecer? Então, aqui, se a gente pegar essa parte da espira, antes a corrente estava, né, saindo dessa meia-lua,
em direção à espira. Quando o comutador mudar de posição, vai acontecer o contrário. A corrente ela vai, em vez de vir da fonte, passar pela meia-lua e ir para a espira, vai acontecer o contrário, ela vai inverter de sentido. Então, observem isso no próprio giro aqui do computador. Tá vendo? O que aconteceu? É difícil de ver, mas olha, a meia-lua que estava em cima, é essa, né? Essa meia-lua que estava em cima, agora, ela está conectada ao terminal negativo da fonte. E a meia-lua que estava embaixo, está conectada agora. Eu não estava embaixo, né? Bom, acho que ficou vamos voltar aqui um pouco para a gente entender. Olha, essa meia-lua aqui estava no positivo, e aí, nesse momento, olha, onde que ela vai ser conectada? No negativo, ok? Então, ela veio para... Quando ela atinge essa posição central aqui, né? Vamos voltar aqui de novo. Nesse momento, essa meia-lua que estava no positivo, ela vai para o negativo. E aí, a espira que está ligada nela, aqui não dá muito para a gente ver, mas o ponto que estava entrando corrente vai sair corrente, ou seja, a corrente ela muda de sentido. Então, observem que a combinação das forças, olha, ela vai mudar. Tá vendo que as forças inverteram aqui? Vou voltar aqui mais um pouquinho, olha. Elas invertem aqui de sentido porque o sentido da corrente muda. E aí a combinação das forças muda. Com isso, o motor ele continua a girar um pouquinho por inércia. E aí aí as forças elas passam, né, para esse próximo estágio aqui de maneira que o movimento, né, o giro, ele se mantém. Então, se a gente observar, olha, o que vai acontecer? O giro ele consegue se manter, porque justamente o comutador faz essa troca de sentido da corrente. Então, é isso que faz com que a combinação das forças seja tal que o motor ele continue girando. Ele dá essa paradinha, né, aqui na nossa ilustração, mas no motor real essa paradinha não é sentida, não, ok? Então, eu vou deixar aqui esse vídeo, é um vídeo do professor Adriano dos Santos, eu vou deixar aqui como referência para vocês. Bom, na ilustração que a gente viu, a gente iniciou o entendimento das máquinas elétricas, né, o estudo das máquinas rotativas, a partir do motor de corrente contínua. Então, na nossa dedução, que, né, serve para a gente entender o básico ali da conversão de energia, de eletromecânica de energia, a gente partiu do motor funcionando a partir de corrente contínua. Então, para esclarecer algumas coisas, a gente vai dar foco no nosso curso ao estudo da máquina elétrica como motor. Então, a gente vai ver as características da máquina, as características, relação entre torque e velocidade, partida, enfim, sempre da máquina trabalhando como motor. E aí, a gente já começa entendendo, então, o motor de corrente contínua, que é uma divisão aqui primeira entre os tipos de máquina, que vão se caracterizar aqui pelo tipo de fonte, né, o tipo de tensão, o tipo de corrente que está sendo aplicada a esse motor. Então, a gente tem aqui 3 tipos: motor de corrente alternada, de corrente contínua e de corrente pulsante, onde a gente tem os motores de passo, né, que eles não entram aqui diretamente na corrente contínua, porque eles têm, né, justamente esses pulos, né, esses passos. Aí a gente vai ver como que isso funciona e por que essa corrente é considerada pulsante. Mas a gente tem principalmente essas duas divisões de motores funcionando a corrente alternada ou a corrente contínua. Então, o primeiro que a gente vai estudar é a máquina de corrente contínua. E dentro desse tipo, né, a gente vai ter os subtipos aqui, que vão ser definidos pelo tipo de ligação entre os enrolamentos, que vão produzir aquele campo fixo, que não é mais, né, existem motores, sim, de ímã permanente, como a gente viu no desenho, mas existem motores
onde esse ímã permanente ele é substituído por um eletroímã, e aí a gente vai ter bobinas formando aquele campo externo e bobinas, né, ou espiras que vão girar, né, que vão ser ligadas ao rotor da máquina. Então, dependendo da ligação entre esses enrolamentos, a gente vai ter esses tipos aqui de motor CC. Motor campo série, campo paralelo e motor composto. E aí a gente vai ter também o motor de corrente contínua universal, que na verdade vai poder funcionar como sendo alimentado tanto com corrente contínua quanto com corrente alternada, mas ele aparece aqui por causa da estrutura da máquina. Depois a gente vai ver, dentro dos motores de corrente alternada, a gente vai ver os tipos aqui, primeiro se dividindo entre monofásicos e trifásicos. A gente vai começar pelos trifásicos, tá? Depois, então, primeiro a gente vai ver as máquinas assíncronas, que são as máquinas de indução, que constituem, né, consistem aí na maioria dos motores elétricos industriais. E aqui a gente vai ver as especificidades. E depois a máquina síncrona, o motor síncrono. A máquina síncrona, ela é mais usada como gerador síncrono, né? Mas existem também motores síncronos, e aí a gente vai estudar as aplicações dos motores síncronos. E depois a gente vai entender a máquina monofásica, né? Ligada aí nas alimentações fase-fase ou fase-neutro. Ok? E aí a gente vai ver as suas características também. Então é isso, espero vocês nas próximas aulas. Muito obrigada e até a próxima.